Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Victor da A2V Agricultura, engenheiro de pesca e produtor aqui, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é a aeração, tá? A gente vai falar hoje, tá? Qual que é o melhor tipo de aerador, certo? Será que é o aerador chafariz? Ou será que é o aerador lá, ó? O aerador soprador, né? Então vou falar um pouco nesse vídeo aqui sobre essas particularidades, né? Então, ó, sopradorzinho com as mangueiras, né? Vamos falar sobre as particularidades aí desses tipos de aeração, tá? Vocês vão ver que tem uma série de peculiaridades, tá? Que às vezes as pessoas não falam, né? Então fica até o final desse vídeo para você compreender e chegar à conclusão, né? Qual que é o melhor aerador para o seu negócio, tá? Então basicamente, pessoal, a gente tem 4 tipos de aeração, tá? Deve ter mais, mas esses são os principais. O primeiro é o que a gente chama de Venturi, né? Então o aerador Venturi, o pessoal utiliza muito em caixa d'água, tá? É você recircular a água, certo? Jogando o ar para dentro do tubo da bomba, né? Então normalmente o pessoal faz com um cano, bota uma moedinha lá na passagem da água e coloca um furo, né? Para que o ar entre e se misture com a água ali dentro, tá certo? Esse método, eu não vejo ele sendo utilizado muitas vezes na piscicultura profissional, tá certo? Mas na amadora, em pequenas quantidades, caixa d'água, né, o pessoal usa bastante porque já aproveita a própria bomba, né, de recirculação para poder incorporar oxigênio na água. Então isso, querendo ou não, dá uma ajudada, né? Você gasta menos energia, mas esse método, pessoal, ele é o menos eficiente, tá certo? Porque você não consegue incorporar muito oxigênio. Para que você pudesse ser melhor ele, teria que ter altas pressões, né? Para você realmente dissolver o oxigênio ali. E muitas vezes o pessoal utiliza inclusive até oxigênio puro para poder ajudar e o sistema a ser mais eficiente, tá certo? O outro, né, grande conhecido nosso aqui é o aerador, ó, chafariz, tá? Então o chafariz, ele basicamente é um motor, né? Tem um motor ali, depois eu mostro para vocês bem no detalhe, eu vou fazer um vídeo só falando sobre a ligação desses aeradores, qual que é o princípio de funcionamento dele. Mas ele faz o que? Ele esparrama a água, né? Então ele joga a água no círculo, ele puxa a água de baixo e joga para cima, tá? E por isso que ele é chamado de chafariz. Esse aerador, ele tem algumas particularidades, tá? Você não pode botar ele num ambiente muito raso. Então esse aqui que é o aerador da Agricotec, né? Ele é um aerador que ele tem que funcionar no mínimo aí com 90 centímetros de profundidade, tá? Porque se você deixar ele muito baixo, encostando no fundo, né? Se tem uma lâmina de água muito rasa, ele certamente não vai ser tão eficiente, tá bom? Então ele provoca essa agitação, né? Trazendo a água de baixo do tanque, tá certo? Puxando a água de baixo do tanque e jogando para cima, né? Então eles têm aí algumas capacidades aí, desde meio CV, que é o menor que tem, o menor tamanho que tem aqui do aerador, até 2, 3 CVs aí, tá certo? E ele é um equipamento muito eficiente, tá? O aerador chafariz, ele tem uma outra característica também, que ele dá uma esfriada na água, né? Por quê, ó? Quando ele joga esse leque, né? Esse leque de água para cima, o ar ele entra em contato com a água e resfria ela, tá? Então, por exemplo, a gente recomenda bastante, né, a utilização do chafariz para locais onde a temperatura da água ela é muito alta. Então aqui eu estou no Nordeste, eu estou aqui no Ceará, né? Então a água normalmente é quente o ano inteiro, tá? Então ele ajuda a manter essa temperatura nem tão quente nem tão fria, né? Então ele consegue diminuir em torno de 3 graus da água normal, né? Assim, sem a gente estar sendo aerado, tá bom? Então a gente opta muito por utilizar ele, tá? Ele é um aerador com eficiência muito boa, tá certo? E nós temos também, pessoal, o aerador de soprador, né? Vou mostrar para vocês ali, ó. Mas basicamente o que eu tenho aqui? Uma mangueira com uma
pedra, né? Uma pedra porosa, né? Que pode ser uma mangueira porosa. Os peixes estão tudo querendo comer aqui, ó. E aí ele sopra a água dentro do tanque, né? Vou mostrar para vocês aqui como que é o soprador. Ó, pessoal, o soprador é esse equipamento aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho um motor, né? E uma câmara de compressão, né? Então, esse é um soprador compressor, tá certo? O que que ele vai pegar? Ele vai pegar esse ar, fazer uma pressão nele e jogar na saída lá no tubo, né? E do tubo eu coloco para cá, né? Trago toda essa extensão aqui e preciso colocar, né, um difusor, né, que pode ser essas mangueiras porosas, mas pode ser disco, pode ser alguns tipos de difusores também que são diferentes, tá certo? E aí eu preciso obrigatoriamente disso. Por quê? Porque eles que vão me dar, ó, essas bolinhas fininhas aqui, tá certo? Vocês estão vendo aqui que essas bolhas estão bem fracas, é porque eu utilizo aqui um inversor nesse soprador. Então eu estou colocando na metade da potência aqui, tá certo? E aí, pessoal, qual que é, né, as vantagens e desvantagens aqui desse soprador, tá certo? Você precisa, né, inicialmente, assim que você compra o soprador, você já precisa fazer uma estrutura dessa, ó. Basicamente é um tubo, né, isso? Ó, tem um tubo, esse aqui é de 25, com um registro e uma mangueira, né? E a mangueira ela leva até esse difusor por pedra porosa. Então, normalmente, você vai ter um custo inicial maior, tá certo? Então, frente aos equipamentos, né, de aeração por chafariz, por exemplo, a gente tem um custo maior na aquisição, tá certo? Qual que é a vantagem dele? Em ambientes onde você tem um clima mais frio, tá certo? O soprador ele ajuda o quê? Ao invés do aerador de chafariz, ele diminui a temperatura da água, o soprador ele eleva um pouco a temperatura da água, tá? Então você que está no clima frio, né? Diferente do meu aqui, que a água está todo tempo a 28, 26 graus aqui, normalmente, você pega uma temperatura dessa de, às vezes, de 5 graus, onde a água está ali em torno de 18, você confinando um tanque desse, né, numa estufa, por exemplo, e utilizando o soprador, você vai ter uma elevação da temperatura, e isso é muito bom. Lembrando o seguinte, né, a água ela nem pode estar muito quente. O pessoal fala assim: ah, Vitor, mas a água quente é bom para o peixe. Ela é bom até certa temperatura, tá? Você passou ali de 30 graus, 31, 32, na verdade você vai ter uma perda de desempenho, tá certo? Então você nem pode ter muito água muito baixa ali a 22, 23 graus, que o peixe ele vai começar a comer menos, ele vai começar a ter uma conversão maior. E você também não pode ter uma temperatura muito elevada, né? Primeiro, você vai começar a ter problema de oxigênio, porque quanto maior a temperatura, menos oxigênio se dissolve na água, né? Então você vai ter saturações menores. E outra coisa é o seguinte: você vai ter problemas com a dispersão, né? Com a alimentação também. Esse peixe ele não vai converter como deveria, né? Ele vai começar a ter uma série de disfunções orgânicas ali, que ele não vai ter o mesmo desempenho. Então ele é uma curva, ó. Ele vem com a temperatura baixa, chega no máximo, que é em torno de 30 graus, e começa a diminuir, tá? Então você, por exemplo, que tem aí uma piscicultura, quando você olha a tabela de ração, ela fala lá da temperatura, né? Quando a temperatura está muito baixa, eu diminuo a quantidade de ração, e quando ela está muito alta também, eu diminuo a quantidade de ração, tá certo? Então é aquela história, né? Tudo demais é veneno, né? Então a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá bom? Então a gente precisa manter essa temperatura.
Agora a comparação, né? Frente ao soprador e o aerador chafariz, qual que é o melhor? Em eficiência, pessoal, o chafariz ele é melhor do que o soprador, tá? Por quê? Porque ele consegue esparramar, ele movimenta muito mais água, né? Ele tem uma interface entre a água e o ar muito maior do que o soprador consegue, tá certo? Vitor, e quanto que eu tenho que utilizar, né, de potência para aerar o meu tanque? Será que eu posso botar um desse aqui igual o meu de 0,60 CV em 2 tanques? Será que eu não posso? A aeração, pessoal, é calculada em cima da biomassa, tá? E tem uma regra padrão para isso. Para cada tonelada de peixe que você coloca num tanque desse, que você cria, né? Chegou em 1 tonelada lá, você tem que estar com 1 CV de aeração. Independente se vai ser esse aqui, se vai ser o aerador chafariz, tá? Essa é a regra básica. Ah, Vitor, mas na prática é assim também? Olha, eu vou dizer que para vocês que se aproxima muito. Mas pode ser que você tá lá com 1 tonelada e está utilizando 1 CV de aeração e seu oxigênio está muito bom. Ou pode estar muito ruim. Bioflox, se você tiver com uma quantidade de sólidos muito alta, você vai desandar, porque não é só o peixe consumindo aquele oxigênio, é também o bioflox, né? As bactérias consumindo esse oxigênio, tá? Então, quanto à questão dos aeradores, pessoal, não tem uma receita de bolo. Para você tem que ser o que mais se adequa à sua realidade. Vitor, se eu já tenho um aerador soprador, preciso comprar chafariz? Não, utilize o aerador soprador que você tem. Agora, lembre-se que você vai ter um custo um pouco maior na aquisição dos materiais para poder fazer a difusão, não é isso? Você, querendo ou não, precisa colocar uma tubulação dessa, você precisa tomar cuidado para não ter um corte numa mangueira dessa e você perder pressão. Então são coisas a mais, são um pouco mais de dificuldades que você vai ter utilizando o soprador. Mas ele cumpre o trabalho dele exatamente como cumpre o aerador de chafariz, tá certo? O outro aerador, o quarto, né, do tipo que a gente tem, não é muito utilizado nos tanques elevados, né? Mas o pessoal tem testado, eu acho que o seu Paulo lá do Peixe Fácil tem testado. Outra pessoa que eu vi testando também, o aerador de paz, né? Então o aerador de paz, inclusive, ele é de todas essas 4 categorias que eu falei para vocês, ele é o mais eficiente, tá certo? De todos. Só que ele tem um custo mais elevado e ele começa em potências maiores. Então ele não tem um aerador de paz aqui de meio CV. Eu particularmente não conheço. Pode ser que tenha e eu não conheço. Mas ele tem um nível de incorporação de oxigênio muito maior, tá? Mas ainda hoje não é tão utilizado. Então, assim, o pessoal está testando, está gostando bastante. Está dizendo que inclusive você pode botar menos CVs aí de aeração para cada tonelada. E é isso. A piscicultura é evolução, pessoal. Basicamente é isso, tá? Então agradeço bastante vocês terem ficado no final do vídeo. Dá o like no vídeo aí, compartilha com pessoas que vocês acham aí que podem ter interesse nesse vídeo, que vai ajudar, tá certo? Vou deixar aqui, né, algumas recomendações, alguns links aqui desses produtos aqui que vocês podem adquirir, tá? Vou fazer um vídeo só falando do aerador de chafariz e só falando do soprador também, porque se eu fosse falar aqui das particularidades de cada um, né, a gente ia passar um bom tempo aqui falando, tá? Então, até pra gente ser um pouco mais sucinto aqui e abranger o máximo de informações úteis para vocês, a gente dá uma encerrada aqui no vídeo, tá bom? Agradeço a todos e é isso aí, tamo junto, até a próxima.